Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo São João, capítulo de número 10, o versículo 1, diz a palavra de Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Permaneça com sua Bíblia aberta, nós vamos continuar meditando nesse capítulo de número 10. Meus amados irmãos, eu quero trazer a reflexão diante do texto que lemos no tema As Ovelhas do Bom Pastor. As Ovelhas do Bom Pastor. Meus irmãos, um dos padrões confessionais da nossa igreja é a confissão de fé de Westminster. Se você deseja entender o que a nossa igreja crê, nós cremos na palavra de Deus como nossa única regra de fé e conduta. Mas tratando-se da exposição da palavra de Deus, ou de doutrinas específicas da palavra de Deus, nós subscrevemos aos padrões de Westminster. Padrões esses que foram feitos por homens de Deus, que se debruçaram ao longo de anos, escrevendo um documento para trazer ensinos práticos das Escrituras, doutrinas fundamentais. E como somos privilegiados, meus irmãos, porque não estamos longe da onde tudo isso foi escrito. Estamos literalmente a poucas milhas de onde tudo isso aconteceu no século 17. E é dito na confissão que uma das marcas da igreja verdadeira é a fiel pregação das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. Então, ela vai nos trazer um ensinamento como nós podemos identificar uma igreja verdadeira. Por que é importante que identifiquemos uma igreja verdadeira? Porque há muitas igrejas falsas. Não é de se admirar, meus irmãos, que hoje uma das coisas mais fáceis de se fazer aí fora, as pessoas reúnem um grupo, colocam uma placa, colocam um nome de church e começam ali uma igreja. Não significa necessariamente que aquele grupo ali reunido seja a igreja de Cristo. Então, para nos ajudar a entender as marcas de uma igreja verdadeira, é a pregação fiel das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Para nós cristãos, nós temos apenas dois sacramentos do Senhor Jesus Cristo: o sacramento do batismo e da ceia do Senhor. Ambos são sinais visíveis de uma graça invisível. Eles são demonstrações físicas aqui nessa terra que apontam para uma realidade espiritual que nós participamos. Então, a correta administração dos sacramentos é uma das marcas de uma igreja fiel à palavra de Deus. Meus irmãos, nós teremos o nosso primeiro culto da Ceia do Senhor no primeiro domingo de dezembro. É um culto solene, estaremos na presença de Deus,
Nós cremos que somos participantes do corpo e do sangue de Cristo, não de forma física, literal, no pão e no vinho, como é crido pelos romanistas e outros grupos. Nós cremos que de fato, realmente, participamos do corpo e do sangue de Cristo, espiritualmente, pela fé em Cristo Jesus. E com respeito e reverência a esse momento tão importante, tão solene, em que assentamos à mesa com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, nós devemos administrar os sacramentos da maneira correta, ou seja, de acordo com a forma, da maneira em que Jesus nos ordenou. Meus irmãos, nós vimos aí durante a pandemia, tantas igrejas fazendo ceia online com o povo. Nós vimos igrejas fazendo batismo à distância online. Igrejas que batizam pessoas no tobogã. O pessoal vai lá no tobogã e o pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele manda o cara no escorregador. Isso é fazer chacota, irmãos, daquilo que Cristo deixou para a sua igreja. Meios de graça que Cristo deixou para a sua igreja. E quando nós falamos da marca de uma igreja verdadeira, nós entendemos, irmãos, que aqueles que Cristo estabeleceu para administrar os sacramentos e com a responsabilidade de trazer a doutrina e o ensino para a igreja, é aquilo que nós entendemos, à luz da palavra de Deus, como um ministério ordenado na igreja. Todos nós, meus irmãos, temos um ministério. Cada um de nós aqui temos um chamado da parte de Deus. Isso significa que Deus quer usar a sua vida e de alguma forma, eu talvez não sei qual que é a maneira ou a forma como Deus quer usar você, mas cada um de nós temos um lugar no corpo de Cristo. Cada membro bem ajustado no corpo de Cristo, ele tem uma função a cumprir, e você não é diferente. Você tem uma função a cumprir. Aqueles que já fazem parte desse projeto de plantação, aqueles que têm no coração de se tornarem membros dessa igreja, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você tem uma missão a cumprir aqui nessa terra. Se você ainda está vivo, se você ainda está viva, é porque Deus ainda não acabou com você. Deus não terminou com você. Deus tem um plano a realizar através da sua vida. E eu quero que você entenda isso, meus irmãos, que cada um de nós temos um chamado, temos uma função a cumprir no reino de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que a uns, não a todos, mas a uns Deus estabeleceu na igreja com determinadas funções específicas para a pregação pública e o ensino da palavra, para doutrinar a igreja de Deus e para administrar os sacramentos e pastorear o povo de Deus. É o que nós chamamos de um ministério ordenado. A igreja, ela é a comunidade dos fiéis. Quantos aqui já ouviram aquela conversa? A igreja sou eu sou a igreja. Talvez você já disse isso. É um entendimento muito equivocado, porque a própria palavra igreja, na sua etimologia da palavra, ela fala acerca de uma assembleia, uma congregação, um ajuntamento. O que é a igreja na linguagem neotestamentária? É o ajuntamento daqueles que foram tirados para fora do império das trevas e trazidos agora para o reino do Filho do seu amor. Essa é a igreja, é a comunidade dos fiéis. A igreja não é um indivíduo. Agora Deus estabeleceu na igreja, nesse ajuntamento de crentes, daqueles que foram chamados para fora do império das trevas para o reino da luz, Deus estabeleceu um ministério ordenado dentro da igreja. Abra comigo na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo de número 11. Alguns já saíram do entendimento equivocado que a igreja é um indivíduo, mas caíram às vezes em outro erro, porque estão desigrejados ou estão reunindo com um grupo de pessoas na sua casa e
somos aqui a igreja, onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali é a igreja. Pois bem, eles negligenciam o que Cristo estabeleceu para a ordem dentro da igreja. Vamos ler o que diz Efésios capítulo 4, o versículo de número 11. Diz a palavra de Deus: Ele mesmo quem? Se você ler o versículo de número 10, está falando de Jesus Cristo, aquele que desceu, é o mesmo que subiu. Versículo 11: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler aqui? Que a igreja, ela foi estabelecida por Cristo, e Cristo estabeleceu um ministério dentro da igreja, com um propósito. O texto que nós lemos, ele diz que Ele mesmo estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dons ministeriais, pessoas que são chamadas por Deus para servirem no ministério ordenado. E qual é o objetivo do ministério ordenado? Diz a palavra de Deus que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Meus irmãos, cada um de nós temos um ministério. Pois bem, essa palavra tem sido entendida de uma maneira muito equivocada. Quando nós falamos de ministério hoje, o que nós pensamos? No glamour, na fama do ministério, e homens que são conhecidos mundialmente pela pregação do Evangelho. Mas não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente. Não é isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele não está pensando no glamour, na fama, nos milhares ou até milhões de seguidores ou de visualizações. Ele não está pensando em nada disso. Ele não está nem sequer referindo a um ministério civil, por exemplo, um ministro da fazenda, ou um ministro de defesa, um ministro de saúde. Não, ele não está se referindo a isso. A palavra que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, a palavra huiperetes, descrevia um grupo de homens que eram escravos, escravizados, que eram colocados no fundo do navio, com remos nas mãos, e eles tinham a obrigação, antes das caravelas, eles tinham a obrigação de remar, para que o barco e o navio fosse adiante. E quem eram esses que estavam lá no fundo do navio, que iriam gastar o resto da sua vida naquela função? Esses eram os que estavam exercendo um ministério. Ministério era aquilo, era um encargo que eles receberam para o resto da vida. Meus irmãos, cada um de nós temos um ministério a cumprir. E qual é a obrigação do ministério ordenado na igreja? E aqui eu tenho que ressaltar isso para que vocês saibam qual que é a minha responsabilidade como pastor. Porque a responsabilidade de um ministro do Evangelho, de um ministro ordenado, é aperfeiçoar os santos, ou seja, fornecer as ferramentas e o treinamento necessário para que aqueles que estão no corpo de Cristo, os membros da igreja, possam desenvolver os seus ministérios, ou seja, aquilo que Deus te chamou para fazer ainda nessa vida. Mas o que nós percebemos hoje em dia? A igreja moderna, ela não entende essa realidade. Há uma dificuldade, irmãos,
para entender isso. Os cultos, em grande parte, são para o entretenimento das pessoas. E as pregações, às vezes, são discursos motivacionais para massagear o ego das pessoas. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que o desejo do nosso coração, que seja um DNA da nossa igreja, que as pregações nesse púlpito, que o ensino da palavra de Deus, seja acima de tudo para a glória de Deus, que Deus seja glorificado através da pregação da sua palavra, e que o povo de Deus seja aperfeiçoado e edificado na verdade de Deus. Qual é o objetivo do ministério ordenado? Aperfeiçoar os santos, e o objetivo disso é chegarmos à unidade da fé, e chegarmos à maturidade da fé, ou seja, não sermos mais como meninos inconstantes, agitados para todo vento de doutrina. A pessoa frequenta 10 igrejas, mas não pertence a nenhuma. Essa não é a vontade de Deus para nós, meus irmãos. E o ajuste do corpo, o corpo de Cristo bem ajustado, a Bíblia fala que ele cresce. Meus irmãos, nós veremos um crescimento em qualidade e em quantidade, quando a palavra de Deus é fielmente anunciada e pregada. Essa é a responsabilidade dos ministros. Abra comigo agora em Hebreus capítulo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo de número 7. Qual que é a responsabilidade das ovelhas? E esse é um texto que tem sido usado por muitos líderes de maneira equivocada, usado como desculpa para interferir na vida das pessoas e querer ditar detalhes da vida das pessoas, e não é isso que o texto nos fala. Diz o versículo 7 do capítulo 13: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Infelizmente esse texto tem sido usado, irmãos, para requerer a obediência das ovelhas de uma maneira, em muitos casos, até abusiva. Eu conheci casos, irmãos, no Brasil, de que a pessoa não comprava uma nova máquina de lavar roupa se ela não fosse pedir permissão para o pastor. Misericórdia, você já imaginou uma coisa dessa? Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. A responsabilidade das ovelhas é lembrar dos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Meu irmão, eu não tenho o direito de determinar sobre a sua vida que carro você compra, que casa que você vai morar. Eu não tenho nada a ver com isso não. Mas a responsabilidade que Deus me outorgou foi de pregar a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus, para que você viva a vontade de Deus na sua vida. Agora, qual é a responsabilidade então dos pastores? Abra comigo, vamos ler 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo de número 5. O versículo de número 1 ao versículo 4. Diz a palavra de Deus: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Veja que o apóstolo Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e tais apóstolos não existem mais, tá bom? Deixando claro aqui, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele explica a sua função na igreja local. Ele está admoestando os presbíteros, no caso aqui, tanto aqueles que ajudam no governo da igreja, como os presbíteros que são ordenados, chamados por Deus, para liderar a igreja de Deus e ensinar a palavra e administrar os sacramentos. Ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Qual é a responsabilidade do pastor local? Alimentar o rebanho de Deus e ser exemplo na sua vida e na pregação da palavra de Deus. Volte agora para João no capítulo 10. Vamos voltar para João capítulo 10, o texto do evangelho que lemos hoje. O texto aqui nos apresenta, primeiro, Jesus desafiando os líderes de Israel. E por que Jesus está usando a linguagem de um bom pastor? Ele diz ser o bom pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas, porque os fariseus, saduceus e os escribas e os sacerdotes, os líderes da época, eles se declaravam, eles se auto-intitulavam os pastores do povo de Deus. Era assim como eles gostavam de ser chamados. E Jesus, ele vai desafiar os fariseus da época e os líderes de Israel, que diziam ser os pastores do povo de Deus, e Jesus vai desafiar nesse texto que lemos, em João no capítulo 10, nesse capítulo todo. Nós vemos nesse texto também Jesus afirmando a sua divindade. Ele diz: eu sou. Ele afirma quem ele é, o Deus divino, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E agora Jesus também vai declarar, meus irmãos, a sua missão redentora, que o bom pastor, ele ia morrer pelos pecados das suas ovelhas. E Jesus revela a natureza do bom pastor e a natureza das suas ovelhas. Quem é o bom pastor e quem são as ovelhas de Deus? Meus irmãos, nós veremos nesse texto a diferença entre Jesus e os falsos líderes de Israel. E eu acredito, eu tenho certeza, que ao meditarmos nessa passagem, essas verdades trará ao seu coração, nos trará, meus irmãos, segurança e proteção, paz e conforto divino, a certeza do amor de Cristo por suas ovelhas. Ao olharmos para esse texto, nós veremos, meus irmãos, que o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele cuidará e protegerá as suas ovelhas até o fim. Louvado seja Deus. Nessa passagem também você verá o caráter dos líderes de Israel. Nós vemos nesse texto que é exposto a nós o caráter dos falsos líderes de Israel, que nos ajuda a identificar também o caráter dos falsos líderes do nosso tempo. E aqui nós encontramos também o caráter do bom pastor e o que o bom pastor faz pelas suas ovelhas. Se você perceber, meus irmãos, os versículos que nós lemos, nós temos aí 3 personagens que estão presentes nessa passagem. Volte lá para João no capítulo 10, veja o que diz o versículo de número 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e o chama pelo nome as suas ovelhas, e os traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O primeiro personagem, meus irmãos, o primeiro grupo que nós encontramos aqui, são aqueles que não são donos das ovelhas. As ovelhas não pertencem a eles. E quem são estes? O texto nos fala que eles são os estranhos, são os ladrões, são os salteadores,
e os mercenários. Do versículo 1 ao versículo 10 você verá que esse grupo, as ovelhas não pertencem a eles, mas eles estão envolvidos com as ovelhas. Eles estão ali. E esse texto nos revela, meus irmãos, um grupo de estranhos, de ladrões, de salteadores e de mercenários. A grande questão é: qual é a razão de Jesus mencionar esse grupo? Não é melhor deixar esse pessoal quieto? Não é assim que o pessoal sempre fala? Mas para que criticar? Deixa quieto. Ele vai se virar com Deus. Provavelmente muitos chegaram a Jesus, mas quem é o Senhor que veio lá da Galileia, que veio lá de Nazaré, para criticar o sumo sacerdote, para criticar os fariseus, os sacerdotes do templo, homens íntegros, homens retos? Quem é o Senhor? Deixa esse povo quieto, deixa esse povo para lá. Qual é a razão de Jesus expor o caráter dos mercenários, dos estranhos, dos salteadores, dos ladrões? Jesus quer que os seus discípulos, aqueles que estão com Ele, que são suas ovelhas, reconheçam aqueles que não têm direito de guiar as ovelhas de Cristo. Ele deseja, meus irmãos, que os seus discípulos saibam identificá-los. Quem são os mercenários? Quem são os estranhos? Quem são os salteadores? Quem são aqueles que não têm parte com as ovelhas de Cristo? E qual é a grande marca do ladrão, do estranho ou do mercenário? A grande marca desse grupo é a ilegitimidade. Eles são ilegítimos. O texto nos diz: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas. Mas o que ele faz? Ele pula, ele dá um jeitinho brasileiro. Misericórdia, meus irmãos? Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas. As ovelhas não pertencem a ele, e ele vem com um propósito. Veja o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Mas o ladrão não vem senão o que? Para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão, que tem sido destinado o título em muitos casos para se referir ao diabo, a Satanás, nessa passagem Jesus está se referindo aqui aos líderes de Israel. É óbvio que podemos fazer uma dupla referência. Não é novidade, meus irmãos, que nós sabemos que o diabo mata, rouba e destrói. Mas nesse texto, em João 10, ele está se referindo a quem? Aos líderes de Israel. Ele está se referindo aos mercenários. Ele está se referindo aos ladrões, aos salteadores, aos ilegítimos. Eles vêm com um objetivo, com um propósito destrutivo: matar, roubar e destruir. Veja o que diz o versículo de número 11 agora. Eu sou o bom pastor, aleluia, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. O mercenário não é pastor, ele vê vir o lobo e abandona as ovelhas. Meus irmãos, Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. Quem é o supremo e o sumo pastor? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mercenário ele vê vir o lobo e o que ele faz? Ele abandona as ovelhas, ele as deixa. Meus irmãos, quando o pecado entrou nesse mundo, Deus poderia simplesmente ter deixado a raça humana seguir o seu próprio caminho de destruição, de engano e de morte.
Quando o pecado entrou na humanidade, Deus poderia simplesmente ter deixado o homem lá no Éden e os seus descendentes no caminho da perdição. Mas o bom pastor, quando o pecado entrou no mundo, meus irmãos, a Escritura nos mostra que Deus não abandonou a sua criação. Ele nos enviou Jesus Cristo, o bom pastor. Louvado seja Deus. E nesse texto nós entendemos que a missão redentiva de Cristo é dar a sua vida pelas suas ovelhas. Não fomos abandonados por Deus. Deus não está em milhares e milhares de quilômetros, milhões de quilômetros distantes, acima de uma galáxia que não podemos nem sequer imaginar quão distante Ele está, e Ele nos abandonou aqui nesta terra para seguirmos o nosso próprio caminho. Não. Quando o pecado entrou no mundo, Deus não abandonou a sua criação. Ele enviou Jesus, o bom pastor, para morrer pelas suas ovelhas e para arrebanhar as suas ovelhas. Louvado seja Deus. Devemos identificar, meus irmãos, os falsos líderes da nossa geração, a sua doutrina e, em muitos casos, até a sua motivação maligna. Volte para o texto, versículo de número 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. A Escritura nos revela aquele que defenderá as suas ovelhas dos lobos e dos ladrões. Quem é ele, meus irmãos? O verdadeiro pastor, o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entra pela porta, versículo 2, legitimidade. Ele tem direito, irmãos. Ele entrou pela porta. João no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo veio, irmãos, em forma de homem, assim como Adão, lá no princípio, assumiu uma natureza humana, viveu uma vida aqui nesse mundo, como um perfeito substituto nosso. Meus irmãos, o texto nos mostra que Jesus, como verdadeiro pastor, ele entrou pela porta, ele é legítimo, ele não tem que pular pela janela. No versículo 3, ele fala com as suas ovelhas. No mesmo versículo 3, ele as conhece pelo nome. Quão maravilhoso, irmãos, é saber que Deus nos conhece. Deus conhece você. Deus conhece a sua vida. Deus já te conhecia antes de você existir. E já tinha um plano e um propósito para você. Ele te conhece pelo nome. E a Bíblia fala que ele chama, no versículo 4, a pastos verdejantes as suas ovelhas. Agora, irmãos, esse texto que lemos, nós sabemos que Jesus não era um apacentador de ovelhas. Não. Ele está falando da sua missão redentiva. Os líderes de Israel, eles estavam em uma missão diabólica: matar, roubar e destruir. Mas o bom pastor, ele traz a vida eterna. E como que ele dá vida às suas ovelhas? O versículo 11 ao versículo 18 nos mostra que ele dá vida a nós, suas ovelhas, entregando a sua vida por nós. Como é que ele dá vida àqueles que são mortos espiritualmente e vivifica o homem? Foi através da sua morte consumada na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Assim como o Pai me conhece, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder de dar e o poder de tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Meus irmãos, Ele é o bom pastor, mas Ele também é o perfeito Cordeiro de Deus. O perfeito Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado. Jesus viveu uma vida perfeita.
Todo o rastro da vida de Jesus nessa terra foi perfeito. A vida de Jesus nessa terra foi perfeita, meus irmãos. Os líderes de Israel, eles o mataram, eles o penduraram no madeiro, eles o torturaram, mas eles não conseguiram fazê-lo pecar. Jesus viveu uma vida perfeita. Agora, por que ele se entrega? Porque aquele que não tinha pecado não pode morrer, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Se Jesus não tinha pecado, como que ele ia morrer? É por isso que ele diz: eu entrego a minha vida, de mim mesmo eu a dou, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Meus irmãos, aquele que não podia morrer, decidiu morrer por causa de nós e no nosso lugar. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Aquele que não tinha como morrer, morreu em nosso lugar. Como que ele dá a vida pelas suas ovelhas? O bom pastor de Israel, como bom pastor de Israel, e vê que ele menciona, falando ainda do outro rebanho, se referindo aos gentios, se referindo a nós: me convém trazer essas ovelhas, e haverá um rebanho e um só pastor. Que rebanho é esse? A igreja do Deus vivo, onde judeus e gentios são unidos em uma só igreja, a igreja de Deus. Como que ele nos dá a vida? Entregando a sua vida por nós. Como bom pastor de Israel, Jesus está dizendo: eu darei a minha vida pelas ovelhas, eu vou proteger as minhas ovelhas, eu voltarei para reuni-las. Agora vamos ler do versículo 19 em diante. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de um endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma em suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Qual é a reação daqueles que ouviram Jesus dizer essas palavras? Nós lemos aqui a partir do versículo 19: esse aí tem demônio. Por que vocês estão ouvindo? E há uma divisão entre a multidão. Uns reconhecem: não, vejam os sinais que ele fez, ele é de fato quem ele diz ser. Mas outros o rejeitaram, diziam que ele estava possesso por espíritos malignos. E aí nós vemos, irmãos, aqui nesse texto, o terceiro grupo, as ovelhas do bom pastor. Do versículo 22 ao versículo 29, nós vemos a natureza da ovelha de Jesus Cristo. Ela pertence a Cristo, ela ouve a sua voz e ela segue a Cristo. Essa é a ovelha de Jesus. A verdadeira ovelha de Cristo ouve a sua palavra. Abra comigo em 1 João capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 4. Diz o texto: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está onde, irmãos? Vocês estão comigo aí? Vocês acharam o texto? Eu sei que as versões são diferentes, né? Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os o quê? Os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós e o espírito da verdade e o espírito do erro. O que o texto nos mostra aqui, meus irmãos? Que a verdadeira ovelha de Cristo, ela ouve a sua palavra.
Meu amado irmão, minha amada irmã, você pode parar para refletir agora, talvez o dia na sua vida em que você ouviu a palavra de Deus, o Evangelho. Talvez você se lembre ou não, mas o dia que você ouviu o Evangelho e pela primeira vez tudo aquilo fez sentido. Você ouviu a palavra de Deus e aquilo se tornou uma realidade para você. Como que nós podemos reconhecer, irmãos, uma ovelha de Jesus, aquele que realmente foi regenerado, transformado pela palavra de Deus? É que a palavra da cruz para ele não é mais loucura, porque ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando você ouviu a mensagem do Evangelho e você foi convencido pela obra do Espírito Santo, Deus trabalhou no seu coração de tal forma que você creu em que Jesus Cristo é Senhor. Tudo aquilo fez sentido para você. Não significa que você entendeu tudo, ou que toda a sua vida foi completamente mudada, mas algo mudou dentro de você, na sua natureza. Você saiu do império das trevas e foi para o reino da luz. Deus tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Ele te resgatou do pecado, da escravidão, e te deu vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. A verdadeira ovelha de Cristo ouve a sua palavra. E no versículo 24, versículo 26, veja o que diz, voltando para João capítulo 10, o versículo 24: rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. O versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras, o que o texto diz, meus irmãos? As obras que eu faço em meu nome, em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Do versículo 24 ao versículo 26, nós vemos o que a palavra de Deus nos ensina, que é a doutrina da eleição. Veja que o texto não está dizendo: se você crer, você vai virar ovelha. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas, irmãos, o que esse texto nos mostra aqui é a razão por que eles rejeitaram a Cristo. Porque esses líderes de Israel rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram porque era da natureza deles rejeitarem a Cristo, porque não eram das ovelhas de Cristo. E essa talvez é uma das doutrinas bíblicas mais difíceis de nós entendermos e aceitarmos. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu comecei a estudar mais a palavra de Deus e mais a teologia reformada e meditar mais sobre a doutrina da eleição e predestinação, essa foi uma das doutrinas mais difíceis de eu entender. Como que Deus elegeu uns e outros não? Mas fica mais fácil de entendermos que Deus não tinha a obrigação de eleger ninguém. Fica mais fácil se entendermos que Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Se Deus lançasse toda a humanidade no fogo do inferno, eternamente, Ele estaria fazendo a coisa mais santa, justa e boa, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela está diante de nós, não para questionarmos, mas para recebermos com fé e com humildade. Sabe o que isso nos faz, meus irmãos? Humildes. A doutrina da eleição e da predestinação é para quebrar o nosso orgulho, porque não tem nada em mim e em você que poderia convencer a Deus para te escolher. Nada que você poderia ter feito para chamar a atenção de Deus, foi somente a bondade de Deus. Aí você vai questionar: mais, pastor, e o restante do mundo? O restante do mundo, irmãos, caminha no caminho que sempre caminhou, desde o princípio, em rebelião contra Deus. Mas dentre estes que já estavam no inferno, dentre esses os quais já estavam no caminho da perdição, Deus elegeu nele, antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 1 e capítulo 2,
dentre esses que não mereciam nada, que não tinham direito de nada, que já estavam na perdição do inferno, Ele agiu com graça, com favor. E o texto nos mostra a razão do porquê eles rejeitaram. Ele diz: vocês, e veja que é Jesus falando, é algo que nenhum de nós podemos falar. Você não tem direito de chegar para ninguém aí fora, porque ele rejeitou o Evangelho, e você falar: você rejeita porque você não é ovelha. Sabe por quê? Porque você não é Jesus. Você não sabe. Nós não sabemos, meus irmãos. Isso não significa que todos que rejeitam inicialmente o Evangelho não são ovelhas de Cristo. Não, porque quando pregamos é Deus quem vivifica o pecador. Então pode ser que você evangelizou uma pessoa e ela rejeitou num dia, rejeitou outro dia, mas pode ser que um dia, ou até mesmo no leito da morte, ela vai se lembrar daquelas palavras, e Deus convence o coração daquela pessoa, regenera o coração, dá vida eterna, vivifica ela, justifica ela e dá vida eterna, vida abundante. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não cabe a nós determinarmos, começar a classificar, porque a nenhum de nós foi dado tal dom de revelação. Não, devemos pregar, porque é pela pregação da palavra do bom pastor que ele vai chamar as suas ovelhas. Versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bendito seja Deus. O que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho. Meus irmãos, aqueles que conhecem um pouco do nosso trabalho e veem a evangelização que fazemos nas ruas, por exemplo. E essa não é a única forma que evangelizamos, é apenas uma das diversas formas que anunciamos o Evangelho. Eu já quero ressaltar que no dia 15 de dezembro, naquele domingo, não haverá culto aqui. O culto acontecerá no sábado, no dia anterior. Mas no dia 15, nós vamos estar nas ruas de Londres. O local ainda vamos confirmar. Nós vamos fazer uma cantata de Natal e vamos pregar o Evangelho nas ruas de Londres. E muitos pensam assim: mas e as pessoas que passam ali? Alguns recebem, outros não. Uns ouvem, outros não. O que importa, irmãos, é que a palavra de Deus está sendo pregada. Pessoas estão ouvindo. E a semente que é lançada no coração daquela pessoa, pode ser que um dia aquela semente vai germinar. É porque é Deus, irmãos, quem dá o crescimento. É Deus quem transforma o coração do pecador. Nós não temos o poder de fazer isso. Mas uma coisa é clara: a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, a palavra do bom pastor, e é dessa forma que ele vai chamar as suas ovelhas. Vamos continuar lendo o versículo de número 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, nós pertencemos a Cristo. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, e Ele voltará por nós. O que o bom pastor faz pelas suas ovelhas? Para concluir essa mensagem, o que o bom pastor faz por nós, fez por mim e por você, Ele nos dá segurança eterna. O que o bom pastor faz pelas ovelhas é dar a elas segurança eterna. Elas nunca hão de perecer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E muitos pastores têm medo de pregar essa mensagem, porque o texto está afirmando que os que estão em Cristo serão preservados até o fim. Aí muitos vão dizer: mas se você pregar isso para a igreja, o povo vai começar a pecar, o povo vai começar a viver no pecado. A grande questão é: uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada, que é a ovelha de Cristo, terá esse desejo no coração, após ouvir que há uma segurança eterna em Cristo, o primeiro desejo que ela tem é sair por aí pecando? Não, meus irmãos, porque a ovelha de Cristo, ela tem uma outra natureza.
Louvado seja Deus. A ovelha de Cristo foi transformada pela palavra do bom pastor. Ela sabe que pastos verdejantes só estão aonde o pastor está. O desejo da ovelha é estar junto com o pastor, porque junto com o pastor há segurança. Então, irmãos, nós não temos medo de pregar a doutrina da preservação dos santos, que quando Jesus diz que as ovelhas nunca hão de perecer, significa que elas nunca vão perecer. Aqueles que foram regenerados, louvado seja Deus, que foram justificados, esses estão seguros em Cristo Jesus. O estado de justificação não pode ser perdido. Qual é a garantia eterna do crente? Primeiro, aquele que é maior do que todos nos deu a Cristo. O Pai nos entregou a Cristo, nós somos dele eternamente. Bendito seja Deus. Qual é a garantia eterna do crente? A Trindade opera a salvação em nós. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Posteriormente você vai ver em João capítulo 14, em João capítulo 16, ele dizendo que o Espírito de Deus é quem aplica a obra de Cristo em nós. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A Escritura nos mostra que o Pai predestinou, elegeu nele antes da fundação do mundo. O que o Filho faz? O Filho, na cruz do Calvário, nos comprou com seu sangue. E o que o Espírito Santo faz agora? Ele aplica a obra do Espírito de Deus, da obra de Cristo, o desígnio do Pai, a obra do Filho é aplicada em nós pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos tantas certezas na palavra de Deus. Certezas essas, irmãos, que nós encontramos no final de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o agora, nem o porvir, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos segurança, porque a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou em nós, Ele concluirá até aquele grande dia. A Deus seja toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém.